mandar. É um pouco longa, mas você tem essa janela de tempo, né? Então, os commodities têm isso, pode misturar, né? E as informações, como é nota fiscal, elas têm essas informações. Determinou o estado de origem e o destino, valor unitário de cada produto, quantidade em toneladas, geralmente, de produto, né? Se foi soja, data de emissão e o tipo de operação. Então, aqui tem um exemplo de uma nota. Então, isso aqui para ele, para um exportador, isso aqui é caro. Então, ele sai do Mato Grosso, né? Isso aqui a gente pegou, mas é um exemplo de uma nota, para não pegar da empresa. Essa foi a data de emissão da nota, ela vai para São Paulo, e aqui, então ela tem soja em grãos e milho em grãos, tem essa quantidade em quilos, né? O valor unitário está aqui e o valor total ele multiplicou. Então, são essas informações da nota que ele tem que comprovar, certo? Então, assim, o primeiro modelo foi um modelo muito simples, porque o que a gente pensou? Olha, você tem uma nota, tem um produto, então a gente chamou, ó, o produto é J, de uma nota fiscal I, embarcada no período T. Então, ela foi embarcada, né? E o embarque no período, se o período ele vai ser embarcado, a gente geralmente considera, tem um embarque para cada período, né? Então, foi embarcado naquele período o embarque. O embarque é um navio, né? Você tem um navio que chega no porto e você tem que colocar. Então, a quantidade que você manda da nota, porque como a nota tem um prazo, tem uma emissão e tem um estado, você tem que ver da nota, né? A quantidade da nota, do item da nota que ficou, né? Que está guardada de um período para outro, porque você vai fazer o planejamento ao longo de um horizonte de planejamento, que pode ser um mês, uma semana, né? Um ano, né? E aqui a gente considerou que a gente pode não embarcar, então a quantidade J, né, de produto J, né, não carregada no embarque é essa no período, ou seja, tem uma certa demanda, né? Cada embarcação, cada vez que tem um embarque, um navio, você sabe a quantidade de tonelada que você vai mandar de um produto J, que é soja, milho, e você pode não atender. Nós colocamos isso aqui, mas isso aqui não é desejável, é penalizado, isso aqui é só para dar flexibilidade para o modelo, né? Então, você conhece as notas fiscais e você tem que decidir tem que decidir a quantidade que vai, né? Praticamente, e o que você não mandou, no final, você vai ter que pagar, né? Que pode ter colocado nessa variável aqui a quantidade que não foi, né? Embarcada no final. Então, o que a gente considerou aqui? Aqui nós temos o ano de 2000, né, e 19, que a gente pegou aqui para fazer a simulação, e a gente conhecia todos os embarques que estavam acontecendo aqui, o número de notas que tinha, e tinha programado os embarques ao longo desse ano para a gente colocar, para mandar esse embarque. Então, meu horizonte de planejamento terminava aqui nesse final, em dezembro, quando você tinha o último embarque dessas notas, né? Então, depois desse final do horizonte, né, a base, como a turma da empresa olhava, ela olhava a base de dados, tudo que vinha de nota fiscal, que vai vencer lá para frente, se tem nota fiscal, eles cobravam, penalizava os produtos não embarcados, para calcular quanto que eles vão pagar de imposto. Então, eles veem dessa maneira, mas depois a gente ajustou o modelo depois desses resultados. Então, aqui tem um horizonte de tempo e as notas que você tinha que embarcar desses navios. E aqui tem a quantidade de notas que vai chegar, de embarques que está chegando aqui. Então, a gente considerou, olha, eu tenho esse conjunto de notas fiscais, eu tenho esses produtos, eu tenho esses embarques que vai acontecer no período. Embarques e período meio que se misturando. Eu sei a quantidade de produto em cada nota, produto J na nota fiscal I, no período, e isso aqui é fundamental, que é a demanda que ele tem que entregar, do item, no embarque, no período, né? Que ele vai ter que embarcar aqui. Então, aquelas variáveis que a gente tem que tomar decisões, e o modelo é simples. O que ele faz? Essa parcela aqui, ele penaliza os impostos. Aqui é o quanto que eu paguei da nota que sobrou. Então, aqui ele paga. Aqui é para não deixar ele incentivar a embarcar, porque pagando tipo um estoque do que ficou para o futuro. E aqui é para penalizar o atraso. Basicamente, aqui ele olha, contabiliza o estoque, o quanto que tinha do produto,
na nota, né, que chegou aqui do período, mais o quanto que chegou agora, é igual ao quanto que ele embarcou da nota, do produto da nota, e aqui para o estoque, para ele contabilizar esse estoque no final do horizonte, se sobrou alguma coisa. Simplesmente ele vai somando. Então, ele entrou, ele vai embarcando e vai de período a período e vai jogando isso para frente. A quantidade do produto em todos os embarques, somando aqui nos embarques, ao longo de cada período, né, o embarque acontecer, é igual à quantidade embarcada mais a quantidade que ele não embarcou aqui, né? E todas as variáveis maiores ou iguais a zero. Então, um problema muito simples, com muito impacto na indústria. Então, a gente olhou, vou modelar dessa maneira, só o fluxo do produto e pagando o imposto sobre o que não mandou, e garantindo que a demanda é entregue. Então, basicamente, reproduzindo o que as pessoas fazem. Isso aqui eu vou somando, isso aqui simplesmente ele vai somando e descontando. É um estoque, ele vai olhando a cada dia o que não mandou, ele coloca nessa variável aqui. Né? O que saiu, né? A quantidade que chegou, porque isso chegou uma vez, né? O que saiu, mas o que tinha em estoque. E aqui garante o atendimento da demanda, e isso aqui, essa coisa que for positiva, ele deixou de atender, mas a penalização é grande, né? Não atendeu. Modelo linear simples. Então, nós tínhamos uns dados e um modelo linear simples, muito simples, que você poderia resolver por método que todo mundo já viu falar, quem não viu vai ver, quem trabalha com otimização, método simplex, né? Só que a gente deparou com um problema, o primeiro desafio, esse modelo tem muitos índices e a gente tinha muitos dados, né? Como tinha muitos dados, na hora de carregar o modelo, nós tivemos dificuldade, a gente não conseguia resolver um problema linear de grande porte. Então, a gente partiu para um segundo modelo, que é o modelo da mochila. Então, cada embarque é uma mochila, e você vai pegar uma fração da nota do produto e jogar dentro dessa mochila. Então, você vê assim, mochila, mochila mesmo, navio, a mochila, é como essa mochila que a gente carrega. Então, a mochila tem capacidade, então o navio tem capacidade, eu não posso colocar mais do que a capacidade que ele tem, mas a gente não colocou isso, a gente só tinha o que? A demanda, que era a capacidade dele. Então, isso daqui era a demanda do produto. Então, a gente não estava olhando a capacidade do navio, a gente sabia que tinha essa demanda e que cabia. A demanda é o quanto que você tem que mandar. Então, a gente considerou aqui a fração. Então, o percentual do produto J, da nota I, carregada no embarque S. Então, se é percentual, então de 0 a 1, se eu carreguei tudo, é 1, né? Vai dar 1 aqui para um certo embarque. A quantidade não carregado do produto, como anteriormente, e agora o I é o percentual remanescente do produto J da nota fiscal no final do horizonte. Né? De novo, aqui penaliza, né? Ele está penalizando o que não foi sobre essa variável aqui, o que não foi das notas. Aqui é para penalizar o estoque, para não deixar o estoque incentivar a mandar, e aqui o atraso. Então, ele fala que a soma de todos, a partir do momento que está disponível da nota, ao longo do período, a fração do produto da nota em todos os embarques, que depende aqui de ter, obviamente, que os embarques estão relacionados, né? Mas o que não foi tem que dar 1, porque a fração da nota, né? A nota toda, o produto é 1, né? Opa, eu acho que foi demais, empolguei. Tá aqui. Aqui ele está falando, olha, aqui, como é fração, ele tem que multiplicar pela quantidade da nota, vezes a fração que foi, mais a quantidade que não é entregue, isso aqui a gente nunca quer que isso aqui aconteça, tem que ser igual à demanda daquele embarque, né? E aqui, opa, tá indo demais aqui. E aqui a variável, né, o x, aqui é a fração, então ele tem que estar entre 0 e 1. De novo, modelo linear, né? De novo, simples, você poderia aplicar. E esse modelo, qual que é a vantagem? Ele consegue, com ele consegue pegar os dados que a gente tem e resolver ele de maneira mais, o linear, de maneira mais eficiente. Então, aqui a gente usou os dados. Então, assim, a gente não foi motivado por uma empresa exportadora, nós simulamos situações que tinha essa quantidade de notas fiscais, com essas datas de emissão, né? O imposto relacionado a ele, quantos por cento de ICMS, o código do item, aqui só estamos vendo um item, a quantidade dele e o valor unitário. Olha a quantidade de casa, valores fracionários, porque aqui é muita quantidade, é toneladas,
Então, quando você vê o valor unitário para colocar nos nossos modelos, fica desse jeito. Então, a gente já deparou com uma dificuldade de pegar a base de dados, que era uma base de dados gigante com essas notas, ler tudo isso e transformar em valores numéricos. Então, isso aqui a gente já teve uma dificuldade para trabalhar com esse tipo de problema. E aqui também, porque quando você vai ler essa base de dados, esse número aqui, ó, tem problemas de arredondamento, quando você vai trabalhar com o número de casa, que pode intuir erros na sua resposta do seu modelo, quando você vai rodar o seu modelo. Então, a gente pegou todo esse pacote e a gente gerou instâncias, né? A instância A, nós geramos 4 instâncias. Tem todas as notas e a quantidade de todos os, que é essa quantidade de produtos para você embarcar ao longo de um ano. A B tem essa quantidade, praticamente 50% das notas, e essa quantidade de quilos. A C ele foi dividido em parte, dividido 4 vezes essa parte de notas, com essa quantidade de quilos. E a D é a menor instância, que tem menos quantidade de notas. E aqui foi dividida a mesma coisa, você tinha vários embarques, 48 embarques previsto nesse nosso horizonte de planejamento, tentando reproduzir uma situação real, né, para não usar esses dados, mas foi bem fortemente baseado com essa quantidade de quilos. Então, A é a instância mais próxima de uma realidade, a B, metade dela, a C e a D. Então, pegamos essas 4 instâncias, rodamos os 2 modelos. Aqui, a memória em bits para você conseguir representar a instância. A instância A, que é a maior, o modelo A, que é o dimensionamento de lotes, olha a quantidade de bits. Então, a gente sofreu muito. O modelo da mochila é mais leve, ok? Então, para trabalhar com esse modelo aqui, nós tivemos que fazer o quê? O pré-processamento antes, né? Para você conseguir executar esse modelo, né? Nessa dificuldade. O tempo de execução é linear, né? A instância, mesmo linear, aqui é 10 segundos, né? É a instância em segundos. Essa daqui é muito mais rápido. Então, isso aqui a gente viu. Em termos de... Aí a gente comparou com a heurística. A heurística é imediata, né? Em termos de solução, né? Tá aqui. Aí vocês falam, nossa, olha, os modelos são equivalentes, deveriam dar o mesmo valor. Mas a prática tem 2 motivos aqui. Nós somamos o modelo, ele só olha até o final do horizonte de planejamento, que era 1 ano. Só que na validação, como a empresa olhava, ela olhava as notas que o modelo não enxergava, que estava lá para frente. Nós já rodamos novamente agora, né, para escrever o artigo, para considerar essa parte. Então, tem uma certa diferença. Mas mesmo a diferença, a heurística está aqui os valores. Então, numa situação mais próxima da realidade, o valor de imposto da heurística era esse, os nossos modelos, o modelo daria praticamente o que? Com a volta de 40%. E assim por diante dos valores, né? Para a gente ver que é bem grande a redução. A redução aqui no modelo, né? Em termos da heurística. Então, o modelo aqui, ó, vamos considerar, né, esse modelo. Aqui é só olhar para frente, né? A gente desconsiderou, eu mostrei aqui para vocês a validação que eles fazem. Nossos modelos, o horizonte termina aqui, mas tem várias notas. Então, quando procura a base, quando eles vão validar, eles olham aqui, nosso modelo só considera, tudo que estava aqui para frente, ele não enxerga, então a gente não estava tomando a decisão. Depois a gente estendeu esse horizonte para olhar, para tentar ter as soluções dos modelos equivalentes, mas mesmo assim, eles olham esse horizonte aqui para frente, né? O jeito deles olharem nessa validação, né? Do problema. Então, aqui a gente vê o potencial de redução. Então, um modelo linear, simples, né? Esse modelo aqui teria que trabalhar com ele para você aplicar numa situação real, pelo tamanho de espaço, mas que ele precisa para ser armazenado. Mas esse modelo aqui, que é o da mochila, é um modelo que é possível se aplicar nessa situação real, que tem o quê? A redução dele é muito grande de termo de imposto, né? Então, se você vou usar o modelo linear, eu consigo melhorar o meu sistema, né? Então, esses modelos estão reduzindo, a gente gerou esses cenários, né, dessa comprovação, reduz até 40%, e o percentual de redução está aqui de economia, 320 mil reais de economia. Na exportação, o que acontece? O volume é muito maior de commodities do que a gente considerou, então essa redução pode ser muito, muito maior.
Então, assim, o desafio aqui, né, para tratar esse problema, os dados, você vai trabalhar com pegar dados mais próximos do jeito que as empresas, nós geramos a base de dados que a gente usou mais próximo da empresa. Então, tem essa dificuldade. Outra, trabalhar com essa quantidade de dados enormes, os nossos modelos. Então, você tem que tratar os dados, né, para você conseguir fazer o que? Executar nesses nossos modelos de otimização que a gente tem, a gente usou esses pacotes. E aqui um desafio também é a questão, mudar a prática da empresa. Então, nós tivemos, que foi recente, né, as notícias e tudo, nós tivemos interesse, né, na área, não pela essa empresa que motivou, mas outras empresas exportadoras tiveram interesse nesse trabalho, mas por enquanto a gente, depois teve a pandemia, né, a gente não foi para frente. Então, é uma ideia muito interessante, né, você pode colocar mais questões nesse modelo, mas a gente mostrou que o modelo simples, às vezes você tem uma redução muito grande, né? Vamos ver aqui a hora, está terminando. Nós trabalhamos também com a rede de distribuição de água, que é um convênio que a gente tem no SAI, essa é aqui a equipe, né? Recentemente a gente teve um artigo aceito, né? A redistribuição, você tem, o objetivo aqui é a minimização de custo de energia elétrica necessária para administrar toda a rede. Na rede, você tem estações. As estações são aqueles locais onde tem uns tanques de armazenamento que você anda para a cidade e você vê. Nessas estações, se tem, como aqui acontece, os poços artesianos, eles estão lá conectados, né, nos tanques de armazenamento. Cada estação, eles contratam energia para funcionar essas bombas, né, e os contratos de energia, eles contratam, uma quantidade para a hora de pico, para o fora do pico, e se usar mais do que essa quantidade contratada, eles pagam a multa altíssima, então você tem que planejar isso muito bem. Para você mandar água você pode usar transferência, mandar de uma estação para outra estação e atender a demanda da população usando bomba de distribuição, que você também gasta energia. Então, você tem que decidir quando você vai fazer esse acionamento, né, de bombas para transferência entre reservatório, e quando você vai captar a água. Então, a gente tem essas decisões. Quantas bombas você vai utilizar em cada momento na operação de distribuição e transferência de água, e você tem a questão da captação, que é quantas bombas de captação você vai ligar de rios e quanto você vai ligar de bombas de poço, né? Que a gente tem que tomar essas decisões. Em São Carlos, ele tem um sistema de telemetria, né, que é dessa empresa. Então, a empresa, o SAI aqui, ele olha, ele tem a visibilidade de todas as estações, aqui é uma foto do SAI, desse sistema de telemetria, e a ideia do projeto era auxiliar, funcionar ao lado desse sistema de telemetria aqui, para tomar essas decisões, né? A rede é organizada por estações, então aqui é um reservatório, é aterrado, um elevado, e aqui está abastecendo, né? E aqui são bombas que pegam a água daqui e manda para o elevado, que depois vai distribuir por gravidade, né? Então, você tem gravidade, também atende a população e também, dependendo de onde que está, por bomba. Né? E aqui os contratos de energia. Então, tem um exemplo aqui de contrato, demanda contratada ponta e fora de ponta, e tem um custo diferenciado. Então, você tem que planejar bem o volume de água nos reservatórios para evitar ligar as bombas no horário no horário de ponta, né? Aqui é uma estação de tratamento, aqui são os bairros que está saindo, a gente teve que representar essa rede com todas essas saídas, que vai para os reservatórios para bairros. Aqui as bombas de distribuição, tem 2 conjuntos de bombas de distribuição, pega a água e manda, né? São 149 reservatórios, a gente trabalhou com a região central. Então, nosso desafio aqui foi como tratar, a gente fez um modelo de otimização inteira, né? E usando software, e usamos uma heurística, né? Então, a dificuldade dessa etapa foi modelar, conseguir os dados e a validação dos métodos. Né? Aqui tem uma solução que a gente mostrou, né? Aqui, né, é a quantidade disponível, que seria o estoque de água total no sistema. Nós entramos com bastante água, os modelos têm esse comportamento, o final do horizonte termina aqui, então para que ele vai planejar para frente? Então, você tem que olhar essa situação,
Está vendo que está caindo, o horário de pico está aqui. Aqui a demanda de água, praticamente, né, meio, mais ou menos constante, sobe um pouco por aqui, e aqui a demanda acumulada, né, e aqui a produção, né, aqui a produção de água, quanto que ele está captando. Então, era uma situação bem favorável, porque tinha bastante água no sistema no início. Aqui a gente está comparando a política de acionamento, aqui eu marquei que é mais ou menos semelhante ao sistema, então nossos modelos estão pedindo, aqui ele aciona as bombas, né, de distribuição, quando é horário de pico, ele tende a diminuir, mas tem que mandar água para os outros lados. Então, uma política bem parecida com a política realmente aplicada. Aqui ele está olhando os contratos, então, nossa política de acionamento de bombas desse ETA, que é a Estação de Tratamento Central, está atendendo, né, restrição de demanda contratada e soluções. Então, aqui, como seria a solução? Então, aqui, ele está olhando a demanda contratada, aqui a política de acionamento de bombas, se aciona todo mundo, e aqui os níveis de estoque. Então, as soluções a gente apresenta dessa maneira. Qual que é o problema que foi aqui? Nós tínhamos uma aplicação real, então começamos o projeto focado em decisões operacionais, ou seja, como você liga e desliga bombas ao longo do dia para atender a demanda, minimizando os custos, né? Então, a gente tinha esse projeto com essa intenção de apoiar o tomador de decisão juntamente com o sistema de telemetria, e foi realizado esse projeto junto ao SAI. O que a gente aplicou, de fato, foi análise do pior caso para a verificação dos contratos, né? Então, isso a gente usou, foi uma análise mais estratégica, né? Mais de planejamento não de curto prazo. Então, a gente não aplicou para o curto prazo, foi mais para análise, um planejamento mais estratégico, né? Não foi utilizado, mas tivemos várias iterações nesse momento dessa aplicação, né, que foi utilizado, e nós tivemos várias interações. Então, um projeto de tomada de decisões dessa maneira foi muito moroso, né? Então, a gente aprendeu aqui também, né, que foi mais ou menos isso, de um projeto de longo prazo, que é o tempo em dar respostas à empresa. Se você vai trabalhar com um problema aplicado, que seja muito rápido. Então, a gente trabalhou de maneira muito mais morosa, né? Isso não é bom para a empresa. Tem a necessidade também, nesse caso, de sistema de distribuição de água, a necessidade de equipe multidisciplinar. Por quê? Porque as pessoas têm que entender de hidráulica, têm que atender entender outros tipos de processo. Então, para você dar mais proximidade. Então, quando você está trabalhando com aplicações, seria interessante você ter uma equipe multidisciplinar, né? E buscar maneiras de integrar o sistema de maneira eficiente, porque você faz uma solução muito linda, como você vai aplicar depois numa situação real. E aí, outros problemas. Nós tivemos, ao longo do tempo, problemas. Nós fizemos outros convênios, tipo um projeto de cooperação com a Oxiteno, que é uma cooperação acadêmica para a execução de projeto de pesquisa, que a gente estudou problemas de planejamento da produção em indústrias químicas. Então, aqui também a gente evoluiu bastante, mas envolvendo alunos de doutorado, com tempos diferentes. Então, a gente tem um tempo da academia e um tempo de empresa, né? Nós também temos um projeto que está em vigência também, que eu sou colaboradora desse projeto, entre a USP e a Santa Casa de São Carlos, que a gente procura jeito de organizar, usando matemática, os kits cirúrgicos, os kits, né, de remédios e tudo. Como você vai identificar esses kits para ir para o centro cirúrgico, minimizando os custos, né? Então, a gente tem uma base de dados, a gente está estudando, a gente já fez análise estatística e tudo mais, esses kits. E, ultimamente, a gente tem aqui envolvido, foi esses 2 meses, praticamente, de pandemia nesse projeto, com a USP e a Bionexo, que a gente tem o objetivo de construir modelos preditivos para a demanda de insumo, consumo de insumos, de EPIs em hospital, né? E usar essas previsões, esses modelos preditivos, para propor métodos de movimentação otimizada de insumos entre hospitais com a garantia de estoque mínimo. Então, a gente já fez esse projeto aqui, a gente conseguiu fazer muito rápido, né? Em um mês, né? A ferramenta foi apresentada aqui nesse link, está aqui, e agora a gente passa para a segunda etapa. Hoje começamos a estudar a segunda etapa, como pensar em modelos de otimização para movimentação de insumo entre hospitais.
Então, aqui foi um projeto realmente que integrou empresa e universidade. Nós trabalhamos intensamente durante o mês, com várias reuniões, para entender como que funcionava o sistema para a gente fazer esse modelo preditivo. E aqui funcionou realmente uma equipe multidisciplinar. Nós de otimização, a empresa com o conhecimento dela e um grupo de estatística. Então, para trabalhar com aplicações, é importante ter essas equipes multidisciplinares, cada um entende e enxerga o problema de maneira diferente, que é rico. Então, a gente inicializou em abril, nós já fizemos a primeira parte, que vocês podem assistir, né? E essa aplicação que está no site da Bionexo, qualquer um pode usar para fazer previsão de consumos de EPIs, focado em EPIs em hospitais. Então, é isso, né? Eu acho que eu tentei não... Opa! Espero não ter passado muito do tempo, mas é isso. Vânia, corri um pouquinho no final, passei 10 minutos, mas a gente teve os imprevistos, né? É isso, então. Agora, perguntas, comentários de vocês. Espero que tenha passado um pouquinho dessas dificuldades que a gente tem, né? Agora vocês podem, 10 minutos ainda aí para a gente perguntar. Então, pessoal, eu abro para os questionamentos, né? E, Maristela, muito obrigada pela palestra, foi muito boa. Eu que agradeço. Então, tem um grupo de alunos que ficou responsável por olhar essas perguntas. Então, eu estou aguardando eles trazerem os questionamentos. Estamos aí aguardando. Maristela, enquanto isso, tem alguns que vão fazer os questionamentos aqui pelo chat, pode ser, sem problema nenhum. Podem fazer os questionamentos aqui pelo chat. Assim, o grupo, qual os grandes problemas que vocês têm enfrentado, né? Vocês têm enfrentado? Porque me parece, você mostrou um modelo que você falou que é aparentemente pequeno, um modelo simples, mas que me parece que tem um monte de variáveis incluídas, né? E que tem desafios aí postos. Normalmente, vocês trabalham com modelos com muitas variáveis. Como é que é isso, Maristela? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, os modelos que vocês têm trabalhado. Então, geralmente, esse modelo, o desafio mesmo é a questão de resolver o problema linear de otimização linear, né? Que ele, de maneira mais eficiente. A gente tem trabalhado com esses modelos, né, que envolvem muitas variáveis, muitas restrições, modelos de otimização linear inteira e inteira mista. Aí, sim, a gente geralmente tem dificuldades em usar esses modelos usando esses pacotes direto de otimização. Então, a gente trabalha o desafio de desenvolvimento de métodos de solução, né? Para a empresa, se você está trabalhando com a empresa, trabalhar com uma interface de modelo, às vezes funciona. Então, a gente, porque eles podem comprar esse pacote, porque é só modelar. Então, um jeito de trabalhar é você usar heurísticas, métodos que são baseados no modelo matemático, né? E você trabalhar com esses métodos, talvez assim, se você está tentando dar suporte para uma pequena empresa que não tem recurso, com softwares livres, que já tem alguns softwares livres na área de otimização muito bons. Então, poderia trabalhar com heurísticas método de solução que olha o modelo matemático e tenta aproveitar essa estrutura para desenvolver métodos que não garante solução ótima, mas uma solução que você pode aplicar e diminui, consegue lidar com esse problema. E, assim, como é o trabalho com as empresas? Eles normalmente procuram vocês? Como que é isso? Nós temos esse centro e, às vezes, assim, a gente tem uma demanda, às vezes, né, que chega até a gente. Nós temos um workshop. Esse workshop que acontece no meio do ano, que as empresas vêm com alguns problemas que demandam para a gente, né? Traz os problemas que a gente tenta resolver, né? Mas, às vezes, a gente vai atrás também, né?
Nos commodities, esse tipo de aplicação a gente não achou, né? Eu vi uma pergunta nos commodities aqui no chat. Não, nós não vimos esse tipo de aplicação, como diz, com a confusão que é o Brasil, né? Então a gente não, nós procuramos bastante, assim, nós não achamos nada da literatura que trabalhe basicamente com esse tipo de abordagem para esse tipo de problema. Então nós não achamos, né? Então foi por isso que foi bem interessante o problema, porque a gente não achou nada sobre commodities. Vou ver aqui, tem umas perguntas aqui no chat. Professora Maristela, boa noite. Boa noite. Aqui é Maicon, da comissão organizadora. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pela excelente fala. E a pergunta da professora Michele Maldonado é o seguinte: Maristela, parabéns pela palestra. É sempre muito bom te ouvir. Qual a maior dificuldade ao lidar com a empresa? Olha, às vezes, você entender, né, qual é o problema, né? Você ir atrás e o tempo, mas às vezes entender o problema é um desafio, né? Então, acho que a interação com ela nesse momento é muito importante para você entender qual que é o problema, porque às vezes ela tem um problema, mas ela não consegue passar qual que é, o que você quer resolver, né? Para depois a gente começar a escrever essas equações e ter um direcionamento. E às vezes a gente também acha que a gente entendeu o problema e acha que é isso que eles querem. Então, talvez essa interface. Isso é o primeiro que eu acho, é o entendimento. E o segundo é o nosso tempo, né? O tempo de resposta. Se você quer trabalhar com empresa que seja mais focado em ter vários entregáveis, como eles chamam, né? Isso é importante. Então, às vezes, esse é um desafio, né? Manter sempre essa devolutiva e essa validação para você ver se você está entendendo direito, suas equações estão representando e manter essa expectativa da empresa, né? Então, a gente já perdeu bastante time nesses projetos que a gente teve justamente por causa disso. Começa bem, e aí nós temos nosso tempo, que nós somos professores, né? E a gente tem que dar aula, tem que orientar o aluno envolvido, às vezes tem essas orientações. Então, esse é um grande problema que eu vejo. Certo. A Elaman Silva tem algumas questões também. Ela diz o seguinte: sobre o modelo de redução de impostos, achou que reduzia em 40% o valor gasto. Esse modelo é um modelo bom e que está funcionando na prática? A empresa aderiu a essa solução? Como funciona quando conseguem propor solução de otimização para as empresas? Esse é o grande desafio nosso, né? É a empresa usar essas soluções. Então, esse problema veio motivado, nós geramos cenários, não foram reais, mas bem, né, simulando a situação real, e 40% é muita coisa, né? Se você for ver ali, no nosso exemplo, 320 mil. 320 mil é muito dinheiro, né? Então, nós estamos buscando ainda empresas com esse interesse. A empresa que a gente gostaria, realmente a gente não conseguiu seguir em frente. Então, tem sempre esse problema. Como a empresa vai usar essas soluções? Porque você faz essa linguagem, como integrar com o sistema. Então, e essa parte é muito difícil, né? Por isso que a gente tem hoje empresas que saíram aqui da USP, que hoje elas focam só nisso, né? Para desenvolver soluções, uma interface e tudo mais, né? Tem essas dificuldades. Nesse último que a gente fez, um exemplo do estoque seguro, que a gente fez um modelo preditivo, nós fizemos uma interface. Aí sim, a empresa já está usando, os hospitais já estão usando. Então, conseguimos chegar no passo dela usar, entendeu? Mas não é tão trivial essa utilização, ok? A professora Valde, né, a professora Mônica, disseram parabéns, falaram que acharam a palestra muito interessante. E a professora Valdina gostaria de saber o seguinte: nos commodities, vocês têm outros modelos já realizados que funcionam? Como é? Não, a gente só tem esse, né? Que foi a primeira vez que eu trabalhei com commodities. Assim, não, posso dizer assim, tem um grupo que fez uma pesquisa que estava olhando a movimentação dos commodities por vários modais no Brasil. Então, é mais no sentido da parte de transporte, né? Esse tipo de modelo.
mas especificamente da exportação, a gente não viu nada, eu não vi nenhum modelo que trata esse problema de exportação, usando, né, otimização, né, usando esse tipo de abordagem que a gente viu, que a gente fez. Certo. A Jaqueline gostaria de saber se existe alguma área específica que vocês têm preferência para trabalhar com as empresas. Eu gosto muito da produção, né? Eu sou focada nessa produção. Tanto que o modelo da água a gente foi modelando nesse sentido. Então, gosto muito, né, de empresas de produção, como aquela indústria da química, que é os modelos que a gente conhece muito mais, e tenho trabalhado, que foi minha pesquisa desde sempre, né? Mas, ultimamente, eu também gosto muito dos hospitais. Na realidade, eu gosto de aplicações, né? E que a gente consegue escrever as equações, ficamos, mas o foco bastante é empresas de produção, e hoje a gente tem trabalhado bastante nos hospitais, né? Que é dos kits cirúrgicos, alocação do pessoal de enfermagem, que a gente começa a estudar esse tipo de problema. Né? Eu trabalhei com um problema interessante também, focado talvez numa aplicação no futuro, entrega por drone, que hoje está, né, que a gente está vendo que está acontecendo. Então, eu tenho interesse, assim, bastante na produção, mas gosto das outras aplicações também, do escalonamento de pessoal. Professora, a gente tem outra pergunta aqui da Carolina Azevedo. Ela diz o seguinte: ótima palestra, parabéns. Gostaria de saber se geralmente existe uma resistência por parte das empresas em passar algumas informações necessárias para os modelos. Eu acho que depende da empresa, né? Depende de como você vai fazer a aplicação, mas tem, né? Você tem, é um problema, né? Você disponibilizar esses dados, né? Então, é mais complicado. Mas na etapa de modelagem, tudo, eu já passei por outras experiências, eu trabalhei na modelagem, uma empresa em Portugal, que eles disponibilizaram essas informações, né? E a gente disponibilizou algumas nos artigos, depois que a gente escreve, né? Que ficam visíveis, né? Mas, às vezes, ela te dá informações para você gerar maquiadas, porque você não pode disponibilizar. Né? Depende também do interesse delas, né? O SAI mesmo que a gente teve aqui, a gente sempre teve os dados disponíveis, né? Então, não tivemos muito problema com isso. Então, depende da empresa. Certo. Professora, Jaqueline diz o seguinte: neste momento difícil que estamos passando com o Covid-19, vocês têm trabalhado em algum projeto voltado a isso? Sim, que é o problema do estoque seguro, né? Que a ideia desse estoque seguro é você determinar, que foi o grupo, né, que trabalhamos junto com o grupo da estatística, modelos preditivos, né, que envolvia o conhecimento do histórico do consumo, né, base histórica do consumo dos hospitais, e também outras informações da doença, para fazer essas previsões de quanto, considerando os recursos do hospital, número de leitos, de UTI, de UI, e as práticas de utilização dos EPIs, né, nós fizemos esse modelo que determinava, né, quando que essa curva de crescimento, né, baseada na doença, quando que o consumo ia atingir a capacidade produtiva desse hospital, que seria o topo, quanto que ela funcionaria no máximo, quanto que demoraria, e depois mais ou menos uma previsão de quanto tempo que ela ficaria nesse platô que a gente chama. Então, a gente tem trabalhado com esses modelos no enfrentamento, né, com essa equipe multidisciplinar, junto com a empresa Bionex de São Paulo, para o Covid. Né? Temos trabalhado lá, estamos na frente, né, tentando ajudar, né? Certo, professora. Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade por responder todas essas perguntas. Eu acredito que a gente tenha... Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, então... Maristela, mais uma vez, muito obrigada por se disponibilizar a conversar com a gente. Eu participei da primeira semana, né?
esperamos aí outras parcerias no futuro. Muito obrigada. E se você puder continuar com a gente, nós agradecemos. Eu vou ficar aqui assistindo, escondidinha agora, né? Boa semana, obrigada por todos. A gente estamos aqui, né, na USP, tem o e-mail, procura o e-mail, escreva para a gente. Nós temos o centro, a página do centro, vocês podem conhecer os outros projetos que a gente tem trabalhado, né? Okay? Muito obrigada, Marcela. Eu queria dar as boas-vindas, né, à professora Carolina, agradecer ela por ter se disponibilizado, né, a conversar um pouquinho com a gente. Eu sei também, né, em conversas por e-mail, que a agenda dela é bem complicada, assim como da Maristela, com vários afazeres, com muitas coisas, né? E aí eu agradeço a generosidade e, assim, por prontamente atender a nossa solicitação, né, a solicitação da comissão. Bom, a professora Carolina Araújo, ela possui graduação pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado em matemática pela Universidade de Princeton. Atualmente, ela é professora do INPA, é bolsista produtividade de pesquisa do CNPq, nível 1C. A professora, então eu vou passar a fala para você. Nós pensamos mais ou menos em torno de uns 40 minutos para a sua exposição, mais 20 minutos para os questionamentos. Mais uma vez, muito obrigada, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Vânia, é um prazer estar aqui. Acho que a minha apresentação vai ser até um pouco mais curtinha. Eu tenho uma criança ali me esperando para botar ele para dormir, então vamos... Mas ele está tranquilo agora. Eu preparei uma apresentação sobre... Eu só vou pedir o seguinte, eu estou com... Peraí, eu acho que eu fiz alguma coisa. Vocês conseguiram ver minha tela quando eu compartilhei? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de novo. Carolina, não estou conseguindo ver. Não sei se alguém está conseguindo ver. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Peraí. Deixa eu ver, não sei porquê. Só um segundinho, gente. Aqui a gente está ao vivo com problemas técnicos. Por algum motivo, a minha opção de apresentar, eu queria apresentar uma tela, mas por algum motivo não está acesa aqui a minha... Espera aí. Só um segundinho, eu não estou conseguindo aqui compartilhar a minha... Não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Eu preciso de alguma autorização ou deveria ser direto? Você me dá um... Ah, só abrir o arquivo e aí deveria aparecer... Ok, deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu tentar aqui. Tá, deixa eu ver se agora está aberto, deixa eu ver. Ah, ok. Ah, vocês estão vendo agora a minha apresentação? Estão vendo? Carolina, eu não estou vendo, não sei se tem alguém vendo. Deixa eu tentar aqui, nada. O arquivo deve ficar em segundo plano. Desculpa, eu vou interromper. O arquivo tem que estar aberto no computador, você não pode minimizar ele. Ah, ele tem que ficar na tela cheia, é isso? Tem, deixa ele aberto, não minimiza, Tá. Deixa ele aberto. E depois, na apresentação, você escolhe ele para apresentar. Não, ele está aberto. Ele está aberto? Ele está Não aberto. minimiza ele. Não, ele está assim, ele está numa tela aberta, present now, a window e a... Estão vendo?
Ainda não. Não estou vendo. Alguém está vendo? Não, professora, a senhora colocou para compartilhar a tela lá embaixo? Conseguiu? Eu coloquei sharing, aí eu coloquei só a janela e cliquei, e ele diz que eu estou sharing a window. Deixa eu stop sharing. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar... Vocês ficam com o áudio, podem ficar com o áudio aberto, porque eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar ele em tela... Vou tentar de novo. Engraçado. Deixa eu fazer Estão perguntando se você está no Mac. No Mac. O arquivo e o seu Google Meet aberto tem que estar numa mesma janela. Senão, no Mac não compartilha. Se for no Mac, numa mesma janela, tem que estar junto. Não pode estar em janelas separadas. No Mac, então você tem que abrir o arquivo na mesma janela que está o seu Google Meet. Entendi. Então, tem que abrir com isso? Isso, no mesmo, você não pode mudar de janela. Entendi. Eu tive esse problema. Até descobrir. Nossa, deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho de paciência, gente. A gente vai conseguir. Chrome. Ok. Eu acho que a gente pode tentar esse aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar. Vamos ver. Vocês estão vendo agora? Não estou vendo. Não sei se tem alguém vendo. Olha, eu tenho aqui as minhas capacidades técnicas. Eu coloquei aqui na mesma janela. Eu coloquei numa outra, inclusive no outro tab do próprio Chrome. E ele diz aqui que eu vou... E quando você pede para compartilhar, Carolina, você tem que ainda clicar, escolher qual janela que você tem que compartilhar. Não aparece opções? Sim, eu coloquei... Você escolheu? Eu coloquei ele, escolhi. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu tentar de novo abrir... Você quer tentar me enviar por e-mail a apresentação e eu tento... pode ser. E aí você passando aí, né? Pode. Uma solução. Deixa eu mandar para você. Espera aí. Deixa eu te mandar aqui. E aí eu vou pedir para passar e a gente vai funcionar. De alguma forma vai funcionar. Vou mandar aqui. Acho que ele está reclamando que é muito grande o arquivo. Vânia, tentando mandar para você. Mas nada, deixa eu ver se está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Eu ainda estou conectada? Está. Ok. Eu acho que eu vou ter que mandar, vou ter que colocar no Google Drive, porque é bem pesado o arquivo. Poxa vida, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso daqui.
Deixa eu ver. Eu acho que ele vai demorar muito para conseguir carregar. Deixa eu tentar de uma outra forma aqui. Sair da reunião e reentrar. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou sair da reunião e vou reentrar para ver se a gente consegue... Se a gente consegue resolver. Só um segundinho, já volto, gente. Então, estamos aguardando o retorno da professora Carolina. Vamos ver se agora a gente consegue, nós conseguimos resolver o problema. Agora deu certo. Carolina, deu certo. Acho que ela está com o microfone desligado, não está não? A gente não está escutando. Ok, estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Ok. Gente, desculpa, eu sou assim, na tecnologia eu não sou muito boa, mas vamos lá. Então agora a gente começa. A Vânia pediu para eu fazer uma apresentação, pediu para eu escolher o tema, um pouco sem saber sobre o que eu ia falar. E aí resolvi fazer uma homenagem a Florence Nightingale, né? Então, primeiro eu vou me apresentar um pouco, mas assim, eu vou passar a maior parte da apresentação, né, falando um pouco sobre a história dela, que está completaria 200 anos no dia 12 de maio desse ano. Então, 200 anos, mas deixa eu primeiro falar um pouquinho, me apresentar. Meu nome é Carolina Araújo, como a Vânia falou, eu sou pesquisadora do INPA. Eu coloquei aqui para vocês verem uma foto da entrada do INPA, mas mais para frente eu vou mandar uma foto da qual eu gosto mais. A minha área de pesquisa é algébrica. Então, eu vou falar muito pouco, né, mas só para vocês saberem um pouquinho. Eu gosto muito dessa citação do Michael Atiyah, falando sobre geometria algébrica. Ele diz assim: você deveria ser apenas um algebrista ou um geômetra? É como dizer, você prefere ser surdo ou cego? Então, então o que ele está querendo passar aqui é que o mundo, para você entender melhor o mundo, você precisa de todos os seus sentidos, né? Tanto da visão quanto da audição. E é um pouco essa ideia da geometria algébrica. Para você compreender, né, melhor os objetos, você deve usar tanto a geometria, que seria um sentido, quanto a álgebra, né? Então, a geometria ela faz essa ponte entre a álgebra e a geometria, e eu coloquei só um exemplo aqui na tela para ilustrar isso. A parte algébrica, né, vem dos polinômios, né? Então, a gente tem na geometria algébrica, a gente trata de soluções de equações polinomiais, que são as funções mais simples, né, que existem. Eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo, esse polinômio, y ao quadrado, na verdade, uma equação polinomial, né, y ao quadrado é igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Então, essa equação pode estar representando, né, modelando algum fenômeno do mundo real. Mas ele tem uma manifestação geométrica. E a manifestação geométrica é se você plotar no plano as soluções, você tem uma curva, né, que é essa curva que está aqui à direita,
que tem propriedades geométricas, ela vai ter curvatura, ela tem um ponto ali na origem em que dois ramos da curva se interceptam, que a gente chama de uma singularidade. Então, tem vários aspectos geométricos. Por outro lado, você tem a equação algébrica. E o que a gente faz na geometria algébrica é obter informações sobre a geometria da curva, olhando para a equação, e, ao mesmo tempo, obter informações qualitativas sobre a solução da equação, olhando para a geometria da curva. Então, assim, grosso modo, é isso que a gente faz em geometria algébrica. Então, essa é a parte matemática, e agora a parte pessoal, deixa eu me apresentar um pouquinho. Além de matemática, eu sou mãe, então coloquei aqui duas fotos que me são caras. A primeira, essa que está à esquerda, no topo à esquerda, ela foi quando eu voltei da licença maternidade, foi a primeira vez que eu tive que voltar ao trabalho e tive que levar meu filho comigo, né? Então, ela significa muito para mim. Isso já tem algum tempo, meu filho já tem 4 anos, e aí eu coloquei também, apresentar vocês a ele, que também já gosta de geometria, né? Como vocês podem ver. Ok, além disso, além da parte científica, né? Eu, como serviço à comunidade, eu sou membro do Comitê para Mulheres da Matemática, da União Internacional da Matemática, né? Então, essa é uma foto do comitê, que é bem internacional, e a gente pensa nesse comitê em ações, né, para aumentar a participação e visibilidade das mulheres na matemática. Okay. E falando sobre isso, a gente está aqui, eu acho que assim, esse convite da Vânia, eu entendi que ele faz parte assim, dessa nossa celebração das mulheres matemáticas que a gente faz no mês de maio. Então, isso foi uma iniciativa, esse é o 2º ano, né, que a gente faz essa celebração. Começou em 2018, no Encontro Mundial de Mulheres Matemáticas, né, que a gente teve na véspera do ICM. Houve uma proposição, uma votação da gente celebrar no 12 de maio as mulheres na matemática, e isso é também uma homenagem à matemática Maria Mirzakhani, né, que nasceu nessa data, 12 de maio de 1977, e foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields em 2014. Né, e ela faleceu precocemente, aos 40 anos, quando ela estava assim, no início, assim, no auge da sua carreira matemática, provou teoremas lindos. É uma grande perda, mas a gente usa, né, essa data, então, para essa celebração. Esse ano, o 12 de maio, teve também um outro significado muito importante, que é o bicentenário do nascimento da Florence Nightingale. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, e também como forma da gente lembrar de que existem várias maneiras de fazer matemática, tá certo? Certamente a Maria Mirzakhani é uma grande inspiração para as mulheres matemáticas, provou teoremas importantíssimos, mas existem outras maneiras de fazer matemática. Então, a Florence Nightingale, ela tem uma formação matemática muito profunda, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas ela não era uma matemática como a gente conhece hoje. Ela usou realmente o que ela conhecia de matemática, na verdade, mais estatística, de forma muito aplicada, de forma muito concreta, né? Assim, pensando num problema de saúde pública. Então, esse ano, realmente, com a pandemia do Covid que a gente está vivendo, né? Assim, isso torna o trabalho dela, assim, se mostra ainda mais importante. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre... É possível que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar sobre a Florence Nightingale. Deixa eu dar aqui fazer uma observação que eu também não conhecia muito sobre ela, eu não sou historiadora, então eu estudei nas últimas 2 semanas um pouco tem muito material sobre ela na internet, né? Então eu estudei para poder preparar essa apresentação. Mas ela é uma heroína inglesa, né? Na Inglaterra, todo mundo conhece a Florence Nightingale. Tanto é que eu coloquei essa aqui são algumas imagens que estão no coletivo, no inconsciente coletivo, né, da sociedade inglesa. Ela é
ela com essa, é conhecida como uma lamparina, né? Então, frequentemente, nessa imagem, ela parece uma lamparina, e vocês veem aqui à esquerda, abaixo à esquerda, uma foto, ela está numa nota de 10 libras, né? Então, ela realmente é um personagem muito famoso pela Terra. E ela aparece com essas lamparinas, ela está num hospital de guerra, num hospital de campanha. Ela ficou muito famosa por ir na Guerra da Crimeia, ela junto com um grupo de enfermeiras voluntárias que ela chefiou, né, que ela liderou. Elas foram para a Turquia, para Istambul, para um hospital de campanha, para cuidar dos feridos de guerra. E ela revolucionou a enfermagem. Então, ela é uma pioneira da enfermagem moderna. Então, essa foto dela com a lamparina, que antigamente, deixa eu contextualizar, eu vou dar datas aqui daqui a pouco, mas naquela época, então deixa eu talvez passar o próximo slide, que vai ter algumas datas, né? Então, esse período de 1854 a 1855, na verdade, foi 54 até 56, foi o período que ela esteve como voluntária, liderando um grupo de enfermeiras na Guerra da Crimeia. Então, naquela época, a França, Inglaterra, o Império Otomano estava em guerra com a Rússia, e a Guerra da Crimeia, né, a Península da Crimeia, e ela foi convidada pelo ministro de Guerra para gerenciar, né, um grupo de gerenciar esse hospital de campanha, liderando um grupo de enfermeiras voluntárias. Então, naquela época, não existia a profissão de enfermagem como a gente conhece hoje. Um enfermeiro, qualquer pessoa poderia ser um enfermeiro. Inclusive, a punição para alguns crimes era que a pessoa se trabalhasse de enfermeiro. Então, não existia nenhuma formação, não existia nenhum conhecimento científico. E ela, por outro lado, ela decidiu ser enfermeira, ela era de uma família muito rica, e eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre a educação dela, mas isso é pelo que ela ficou famosa, né? Ela, de repente, foi lá para esse hospital de campanha e ela cuidava dos pacientes, ela revolucionou, assim, o estado do hospital, assim, o hospital de campanha era uma coisa assim, imunda, sem ventilação, não tinha esgoto, os pacientes estavam jogados no meio de um disso, então ela com as suas enfermeiras, limpou todo o espaço e começou a dar um tratamento mais adequado para os feridos de guerra e, em geral, os feridos comuns, né? Com isso, ela ficou muito famosa na Inglaterra, né? Ela era adorada pelos soldados, e ela voltou da Guerra da Crimeia em 1856, que ela foi contaminada, teve uma doença infecciosa, e teve que voltar, e ficou em reclusão durante 10 anos trabalhando, né? Então, ela escreveu mais de 200 obras, ela era muito culta, ela era uma acadêmica, né? Então ela escreveu entre livros, artigos, panfletos, ela escreveu mais de 200 obras na sua vida, e ela escreveu esse livro sobre notas sobre enfermagem, que é um livro técnico de ensinamento, né, de formação de enfermagem, e ela criou em 1860, criou e gerenciou durante muitos anos a escola de treinamento para enfermeiras. Foi a primeira escola de treinamento para enfermeiras, mais ou menos como a gente conhece hoje. Era um curso de treinamento de 1 ano. Então, ela realmente profissionalizou essa profissão. E ela ela é a pioneira, né, da enfermagem moderna, e por isso, o 12 de maio, que foi o dia do seu aniversário, é celebrado como Dia Nacional da Enfermagem da Unesco. Então, isso é pelo que ela é conhecida. Então, agora eu quero falar um pouco sobre... Eu quero falar um pouco sobre por que eu estou falando dela, né? A gente está aqui falando de matemática,
E agora eu vou passar para o próximo slide, que eu vou falar um pouco sobre como que ela influenciou, na verdade, como que a importância dela no que a gente chama de representação gráfica em estatística, né? Então, ela ficou muito famosa também pelas suas contribuições para a estatística. Então, agora deixa eu contextualizar, falar um pouquinho sobre a vida dela. Ela, como eu falei, era de uma família muito rica na Inglaterra. Os pais, o pai dela, o avô materno e paterno, eles tinham um histórico de humanismo, né? O avô materno dela era um defensor do fim da escravidão, por exemplo, então eles tinham posições políticas mais humanitárias para a época, e o pai dela, naquela época, as mulheres não recebiam educação nenhuma, né? Uma mulher da classe social dela, ela era treinada para se casar, ter filhos, né? Como era o que se era esperado dela. Só que o pai dela achava que as mulheres deveriam ser tão educadas quanto homens, né? Então ela recebeu a mesma educação que um homem educado receberia na época. Então o pai dela, que foi quem foi o tutor dela, ensinou diversas línguas, italiano, latim, grego, filosofia, e o que é extremamente incomum naquela época, ele ensinou também matemática e literatura, né? Então, isso é extremamente incomum para mulheres naquela época. Por outro lado, apesar de ter podido receber essa educação, a mesma educação dos homens, ainda esperava dela que ela se casasse e tivesse filhos, né? Então, ela não aceitou isso. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz e extremamente ambiciosa, então ela queria realmente poder usar os conhecimentos dela para o que ela achava que seria um bem. Então, ela se rebelou um pouco com a família, porque ela decidiu que ela queria se dedicar à enfermagem. E ser enfermeira era algo impensável na social dela, né? Como eu falei, os enfermeiros naquela época eram alguém que não tivesse um emprego, virar enfermeiro, poderia virar enfermeiro, né? Então, então, agora, deixa eu falar da contribuição dela na estatística, deixa eu falar um pouco sobre representações gráficas de dados estatísticos. Então, vou falar aqui a gente está tão acostumado com isso, né, que é muito natural para a gente representar, por exemplo, com esse que a gente chama de gráfico setorial, gráfico tipo pizza, né? Então, eu peguei como exemplo aqui um encontro que nós tivemos no IMPA no ano passado, que foi o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, e aqui a gente fez um gráfico da participação por região, né? Uma representação da gente poderia colocar aqui uma tabela com percentual de participantes, mas visualmente a gente é muito mais fácil da gente absorver informação se a gente usa esse artifício, né, de cada grupo de participantes está sendo representado por uma área nesse gráfico circular. Ok, então agora, isso aqui foi só para dar um exemplo, e deixa eu falar um pouco sobre a história desse tipo de representação gráfica de dados estatísticos, né? Então aqui, esse aqui é a primeira aparição desse tipo de representação gráfica por gráfico de pizza na história, né? Que você tem conhecimento. É um livro chamado Breviário Estatístico, né? Do William Blake. Isso apareceu em 1801. Isso nunca foi usado, né? Ele propôs isso como uma maneira de representar graficamente, mas isso não era muito utilizado na época. E, na verdade, foi a Florence que popularizou o uso desses gráficos, dessas representações gráficas para mostrar dados estatísticos. Só que ela desenvolveu representações mais complexas, né? Então, deixa eu mostrar o gráfico, né, que é chamado diagrama de área polar, ou diagrama da rosa de Nightingale, que foi um gráfico que ela, de fato, usou
Isso aqui ela fez durante a Guerra da Crimeia, que ela estava no hospital. Ela fez ela foi coletando, desde muito cedo ela tinha muita habilidade para coletar e organizar dados estatísticos. Então, ela no hospital, ela coletou dados sobre a causa das mortes dos soldados. A mortalidade era altíssima, né, nesses hospitais de campanha. Mas o que ela se deu conta é que a maioria dos soldados não morriam dos ferimentos de guerra, eles morriam de outras causas, de infecções de difteria, de disenteria, tifo, cólera. E aí o que ela fez foi coletar esses dados e ela organizou nesse gráfico. Então, deixa eu explicar mais ou menos o que é esse gráfico. Esse gráfico é diferente do diagrama de pizza que eu mostrei antes, porque agora ela quer representar todos. Ali a gente dividia as participações por setores, né? O tamanho do setor ia representar a participatividade daquela classe, né, de participantes. Aqui o que ela queria dar era uma visão dinâmica dos dados, né? Então, cada setor representa um mês. E para cada mês, ela quer representar quais são as causas das mortes, né? As mortes de suas causas. Os vermelhos, né? Aquela área vermelho são as mortes causadas por ferimentos de guerra. E toda a área em azul, e aí a gente pega a área desde o centro mesmo, não é só o que sobra a partir do vermelho, é desde o centro, toda a área daquele setor, em azul representa causas que seriam, que ela chama de causas evitáveis, né? Então, eram infecções por tifo, por cólera, disenteria. E o que ela observou é que a maioria das causas, né, e isso fica bem claro visualmente quando você vê nesse gráfico, né, em épocas muito sangrentas, de muita batalha, que você tem o setor vermelho maior, ainda assim, a maioria das mortes se dava por infecções. E ela começou, e tanto é que ela chamou, né, uma comissão real para fazer uma visita sanitária naquele hospital. Então, por exemplo, não tinha ventilação nos quartos, não tinha rede de esgoto, então o esgoto ficava todo ali embaixo onde ficavam os feridos. E o que a gente está vendo aqui, esse gráfico aqui à esquerda, então eles foram lá, eles fizeram trabalho no hospital, aumentaram a ventilação, eles drenaram o esgoto e foi uma diminuição no número de mortes infecções, né? Então, isso aqui, quando a gente vai para o lado esquerdo, a gente vê isso aqui não é outra escala, não, é a mesma escala, né? Então, a gente vê realmente uma diminuição no número de mortes por infecções, né? Então, esse tipo de diagrama ela utilizou muito, ela usava esses diagramas para apresentar as extensivas pesquisas estatísticas que ela fazia com esses dados hospitalares. Então, deixa eu falar agora um pouco do que ela ficou, um pouco dessas contribuições, né? Então, em 1858 foi quando ela criou esse diagrama da área polar, e esses diagramas ela utilizava na verdade, para mostrar às autoridades e aos funcionários públicos que provavelmente teriam maior dificuldades em ler as tabelas estatísticas, para convencê-los, né, da importância da sanitarização. Então, por exemplo, naquela época, a medicina não conhecia ainda vírus, né, bactérias, nada disso era conhecido da medicina. Então, o que se conhecia, então, acreditava-se que só por tato você conseguia passar uma doença. Né? Ela, através dessas análises estatísticas, foi que ela mostrou que não, que essas condições sanitárias básicas, elas influenciam na saúde pública. Então,
Então, esse foi só um exemplo, mas ela fez várias análises estatísticas, escreveu vários trabalhos sobre estatísticas, ela fez um estudo aprofundado sobre as condições sanitárias, por exemplo, na Índia rural, né, que na época era colônia inglesa, então ela também propôs soluções, né, baseadas nos estudos estatísticos das condições sanitárias da Índia rural. Então, ela foi, por essas contribuições, ela foi a primeira mulher eleita à Sociedade Real de Estatística da Inglaterra, e ela foi também membro honorário da Associação Estatística dos Estados Unidos, e ela foi uma das grandes protagonistas da reforma sanitária na Inglaterra. Então, a reforma sanitária que aconteceu na década de 60 e 70 foi quando foram instauradas medidas, por exemplo, de saneamento básico e por exemplo, proibição de superlotação, né, nas casas, ventilação. Então, várias dessas medidas foram feitas leis, as pessoas tiveram, por exemplo, que fazer a sua rede de esgoto nas suas casas, e ela convenceu as autoridades justamente por conta das suas análises estatísticas profundas e dessa forma de representar esses dados que era acessível, né, visualmente era acessível. Então, ela foi uma pioneira, né, uma protagonista nessa reforma sanitária, e os historiadores eles responsabilizam essa reforma sanitária pelo aumento de 20 anos na expectativa de vida da população na Inglaterra entre 1870 e 1930. Então, os avanços da medicina nesse período, eles pouco puderam, eles pouco influenciaram, né, na cura de doenças, nas grandes epidemias, né? Então, a reforma sanitária foi realmente, eles acreditam que foi responsável por esse aumento de 20 anos na expectativa de vida. E também isso deixa para a gente também uma mensagem muito forte, né, nos dias de hoje, da importância da gente basear as decisões políticas baseadas na ciência, né, baseada, no caso dela, ela fez essa extensiva investigação, né, dos dados estatísticos, para poder mostrar, convencer as autoridades da importância dessa reforma sanitária. Então, isso deixa também essa mensagem para a gente no momento que a gente está vivendo uma grande pandemia. Então, isso foi o que eu preparei para apresentar para vocês, e gostaria de agradecer aí a atenção e deixar um tchau. Essa é a foto que eu falei da qual eu gosto mais, da entrada do IMPA, foi no Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas, que a gente teve em julho de 2019, em que mais de 400 mulheres matemáticas se reuniram, né, e trocaram informações sobre... Primeiro, né, assim, a gente contemplou e celebrou a pesquisa matemática feita por essas mulheres, e também a gente teve várias discussões importantes sobre matemática, profissão e maternidade, enfim, diversidade na ciência. Então, foi um dia foram dias muito especiais, né? Então, a gente tem essa foto aí de registro. Então, bem pertinente para o mês de maio, né, que a gente celebra as mulheres matemáticas. Então, eu deixo esse oi aí, esse tchau com essa imagem. Obrigada pela atenção. Carolina, boa noite. Carolina, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, você ter atendido, né, a nossa solicitação. E a gente, então, vai passar para algumas perguntas que estão vindo pelo chat, tá bom? Vânia, obrigado. Carolina, boa noite. Aqui é Maicon. Eu gostaria de parabenizá-la pela excelente apresentação. E a primeira pergunta que a gente tem é do Renê, que diz o seguinte: o comitê do qual você participa tem como missão, abre aspas, promover contatos internacionais entre organizações nacionais e regionais para mulheres e matemática, fecha aspas. Como você tem realizado isso no Brasil? Quais as ações?
Então, na verdade, esse comitê, eu sou parte do comitê já há 5 anos, né? Quando comecei, ainda não tinha uma rede organizada de mulheres matemáticas. A gente era um que estava focando aqui e aí várias iniciativas, por exemplo, Meninas Olímpicas já estavam em atividade, que é um grupo de meninas que treina outros meninos para participar de Olimpíadas. Existiam alguns grupos que já estavam querendo trazer a questão de gênero, né, para a discussão. A gente ainda não tinha, né, a gente não tinha ainda uma rede, né, organizada. Então, nessa época, acho que teve o primeiro encontro de matemática específico para matemáticas, para discutir questões de matemática mulheres, um encontro paulista de mulheres matemáticas, foi organizado na Unicamp em 2016. Né? Então, eu acho que com esse gancho, assim, a gente teve uma oportunidade de conectar, né? Que é um pouco a missão do comitê, fazer essa conexão para que a rede seja fortalecida. Então, eu acho que a gente começou com um trabalho de formiguinha que não é só meu, tá? Assim, na verdade, eu queria deixar bem claro que assim, essa rede é muito horizontal, eu não acredito muito em hierarquia, eu sou levemente anarquista, assim. Eu acredito nos movimentos que são mais horizontais, né? Então, a gente teve, depois as colegas que organizaram o Encontro Paulista, elas começaram, eu comecei a conversar com elas e a gente juntou mais pessoas interessadas para construindo algo maior, né? E eu acho que ela culminou com esse encontro brasileiro de mulheres matemáticas, em que a gente teve uma rede bem sólida, né? A gente ficou, acho que todo mundo que estava lá teve muito essa sensação de pertencimento, né? E hoje temos uma página que ainda está querendo transformar em plataforma, ainda está um pouco incipiente, mas devagar a gente chega lá. Eu acho que isso tem nos fortalecido muito, né? Por exemplo, como consequência, eu acho que foi uma consequência dessa mobilização, a criação do Comitê de Gênero da SBM e SBMAC, que tem feito um trabalho excelente, né? Então, também eu acho que é fruto dessa organização. Carolina, eu gostaria só de fazer uma correção. Essa pergunta foi enviada pela professora Valdina, professora da UFTM aqui em Uberaba, tá? Ok. O pessoal está agradecendo, dando parabéns pela palestra, tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Carolina. Carolina, quando a gente olha, né, o rol de pesquisadores do INPE, a gente vê uma participação maciça masculina. E aí eu gostaria de saber como né? Vocês, as meninas que fazem parte do INPA são poucas. Como é essa relação? Como vocês têm conseguido ganhar espaço, visibilidade, além, lógico, da produção, muito boa, né, sua e de algumas das outras meninas, mas como é isso, né? Como galgar um espaço dentro do INPA, conhecido notoriamente por um espaço de domínio masculino? Não sei se me ouviram. Ouvi sim, Vânia. A professora Carolina está aí ainda, será? Carolina? Eu acho que deu um problema. Eu acho que caiu a... Eu acho que a minha conexão aqui está
um pouco rápido. Eu Você ouvi consegue- até você falar, né, que eu acho que você estava concluindo a pergunta, falando como é que era para, na verdade, para mim, eu tenho uma colega pesquisadora só, a Luna Lomônaco, como é que é galgar no IMPA, galgar esse espaço, no IMPA que é notoriamente, aí eu perdi a conexão. Notoriamente um espaço, né, masculino, né? Era essa a questão. Assim, então, é uma pergunta assim, complexa no sentido de que a gente acaba, como é que eu vou dizer, naturalizando, né? É tão comum a gente estar num espaço que é majoritariamente masculino, que para mim demorou muito até eu me dar conta do quanto que isso me incomodava, né? Porque eu gostaria de estar num espaço mais diverso, né? A diversidade é essencial para a ciência, né? Para ter vários pontos de vista. Todos os tipos de diversidade são bem-vindos, né, na ciência. Então, assim, eu acho que tem a maioria dos meus colegas, né, são pessoas, especialmente os mais jovens, né, eles, eu acho, são muito atentos ao tema, né? Eu sinto que eu sou muito ouvida. Foi uma alegria, né? A aluna, na verdade, se juntou, chegou em IMPA no ano passado, né? Até então eu era a única pesquisadora, assim, é uma situação incômoda, né? Eu gostaria de estar no corredor e ter mais colegas mulheres, mas eu acho que isso está mudando, né? Assim, com a chegada da aluna, a gente, na verdade, esse ano começou a organizar, a gente organizou em março, né, na semana do Dia Internacional da Mulher, nós organizamos um pós-almoço, uma sobremesa com café com todas as alunas, aluna, e onde todas se apresentaram, então, assim, para construir esse espaço mais acolhedor. Né? Infelizmente chegou então a pandemia, a gente já tinha planos de se encontrar uma vez por mês, de fazer churrasco, de fazer encontros, e infelizmente agora a gente teve que dar uma parada. Mas eu acho que a construção dessa rede é fundamental, especialmente em ambientes em que são muito masculinizados. Eu acho que foi importantíssimo que as mulheres estejam em rede, né? Porque dessa forma é mais fácil a gente lidar com muitas das questões, né? Que a princípio poderiam parecer como uma experiência pessoal minha, de repente, quando compartilhamos em grupo, percebemos que, na verdade, não é uma experiência pessoal minha, é uma questão social muito mais profunda. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se você exatamente que tipo de... mas o ponto é que eu acho que o que eu estou querendo, o que eu estou fazendo, né, o que eu estou tentando fazer, e que, na verdade, também as alunas também estão tentando fazer, é construir essa rede, né? E eu senti muita falta, durante muito tempo, eu senti muita falta dessa rede, né? Então, eu acho que isso estar em comunidade, né, é muito importante. Carolina respondeu, sim. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta. Mais alguma? Então, eu vou aproveitar e vou fazer mais uma. Você tem, pela sua fala, você tem trabalhado com as meninas medalhistas, né, as meninas olímpicas. E, recentemente, a gente tem visto várias reportagens destacando a participação dessas garotas e o desempenho delas nessas competições. O INPA em si, o que ele tem feito com essa questão, com relação a essa questão da maior participação das alunas e de mulheres na questão, né, da matemática, né? No sentido de apoiar
o maior número de pesquisadoras, alunas olímpicas. Que apoio vocês têm recebido da instituição neste sentido? Uhum. Então, eu não trabalho com as meninas olímpicas, não, tá? Então, eu falei porque é um projeto que eu admiro muito, né? Eu conheço algumas das meninas que participam, mas não trabalho diretamente com elas. Mas o INPA tem alguns projetos, né? Então, o INPA tem um projeto... o INPA tem um projeto também de fortalecimento, de preparação para a Olimpíada, né? Então, isso é um projeto no qual eu não estou envolvida, né? Mas tem outras pessoas que estão envolvidas. Nós tivemos nesse verão, né? Eu acho que nós fizemos um esforço específico para trazer mais alunas no verão, né, para conhecer o INPA, para possivelmente ter uma oportunidade de seguir fazendo mestrado, doutorado. Então, o INPA tem apoiado, né, muitas vezes a gente propõe, né? A proposta tem que chegar. Mas eu tenho sentido muito apoio. Eles apoiaram o encontro brasileiro de mulheres matemáticas. Mas, assim, as mudanças vão acontecer devagar, né? Não é da noite para o dia. Eu acho que está tendo... Eu sinto nos meus colegas uma ganho de conscientização sobre o problema, né? Comparado com 10 anos atrás, né? Quando nos falava sobre isso. Então, eu sinto que existe eu sinto que existe um apoio da instituição, né? Não sei se poderia apoiar mais, não sei, né? Eu acho que também a gente tem que muitas vezes trazer essas propostas, né? Eu vi que tem uma pergunta, se tem algum país em que as mulheres são a maioria em matemática. Eu não sei dizer. Eu sei que existem muitos, que tem países que têm muito maior representatividade do que a gente. Até aqui perto, né, na Argentina, o mundo já é maior do que no Brasil. Tem países na Europa onde a participação também é bem maior. Mas não sei se tem país em que as mulheres são mais de 50%, talvez. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza, né? Que tem. Talvez eu posso prometer procurar essa informação, e aí quem me perguntou pode me mandar um e-mail, mas eu não sei não dar a resposta agora. Bom, se nós não temos mais nenhuma questão, é isso mesmo, deixa eu só conferir aqui no chat. É isso mesmo. Carolina, eu gostaria de agradecer a você e a professora Marcela, que falou um pouquinho antes, né? Mais uma vez, né, por terem aceitado o convite. Eu sei que o quanto é difícil, com um bebelinho, né? Mas, e conciliar isso com todas as atividades, eu agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, a professora Marcela também, e esperamos, em outras oportunidades, contar com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para você e todos. Obrigada, Vânia, pelo convite, foi um prazer estar aqui, e todos fiquem bem, fiquem em casa, sempre que possível, né? Fiquemos saudáveis e daqui a pouco a gente passa, né, por essa situação. Espero que a próxima vez a gente possa fazer presencial, né? Com certeza, muito obrigada. Bom? Tchau, tchau.